Bom, continuando aqui com os testes de estratégia, né? Hoje nós vamos testar uma das mais populares, que é o MACD. E por que isso aqui é importante? Porque se você for fazer os testes enquanto você está operando de uma estratégia, caso ela não esteja funcionando bem, você vai quebrar a sua conta muito antes de saber se ela é eficiente ou não. Então, por isso que essa simulação aqui em um longo período é importante e interessante de se fazer. Então, hoje nós vamos testar aqui o MACD durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021 para ver como é que foi o desempenho dele. E eu vou explicar também como é que são os gatilhos de entrada e quais são os parâmetros utilizados, né? Então, o primeiro caso é o caso da compra. Você pode observar ali que os parâmetros do MACD é o 12, o 26 e o 9, né? Esses são os parâmetros da configuração dele. E ainda usa uma média de 80 períodos ali, uma média móvel no período de 5 minutos. Então, como é que funciona para a compra? Você pode ver que ele está ali pela seta verde. O momento da compra é no momento que o valor do MACD está abaixo da linha de zero, cruzando o sinal para cima, e ele já está se mantendo pelo menos a 4 candles acima do sinal e pelo menos 10 candles anteriores abaixo do sinal, para evitar aqueles falsos sinais daquela hora que ele está cruzando várias vezes, né? Então ele vem de 10 períodos abaixo do sinal, cruzou para cima, depois de 4 períodos que ele se manteve acima, se o candle for acima da média de 80 períodos, ele executa a compra. E essa compra é utilizando um risco-recompensa de 2 para 1, né? Pode ver ali pela seta azul e a seta vermelha, que a seta azul está muito acima da vermelha, né? Que é essa diferença do risco-recompensa de 2 para 1. Nesse caso ali, ele deu um take. Para o caso da venda, é a situação inversa, né? Então, o candle tem que fechar abaixo da média de 80 períodos, então para procurar uma venda. E no MACD ele tem que estar a 10 períodos pelo menos acima da linha de sinal, e também ele vai ter que estar no momento da venda, ele tem que estar acima do valor da linha de zero, e a hora que ele cruza a linha de sinal para baixo, pelo menos se mantendo pelo menos 4 candles abaixo da linha de sinal, que é para uma segunda confirmação. Nessa hora o robô aqui vai executar a venda, e com o mesmo risco recompensa de 2 para 1, aqui está um pouco desproporcional, porque é uma coisa do próprio MetaTrader, né? Que ele às vezes parece um pouco desproporcional, mas o risco ali é 2 para 1 da mesma forma. É só uma questão do tamanho, do dimensionamento aqui do MetaTrader. Mas o risco recompensa é o mesmo da compra. E como é que a gente faz essa simulação? Você faz em um par de moedas só? Não funciona dessa forma, porque você tem que testar em vários pares de moedas para ver como é que eles se comportam na média em todos esses pares de moeda, né? Porque você vai ter um que ele vai ir muito bem e outro que ele vai ir muito mal. Então você tem que ver a média para saber como que ele está performando no geral. E a importância dessa simulação é aquela que eu falei. Se você fizer manualmente, você vai conseguir fazer poucos sinais até você conseguir entender se a estratégia está funcionando bem. Pode ser que você já quebrou a sua conta. Então aqui nós vamos conseguir fazer mais de 500 entradas para saber como é que foi no mês de janeiro e fevereiro se você estivesse usando essa estratégia. Então vamos ver aqui os resultados em cada par de moeda. No Audicad foram 46 entradas, você pode ver ali que ele teve um fator de lucro, um lucro líquido na verdade, de apenas $5, e a taxa de acerto na faixa ali de 34, quase 35%. Pode ver pelo gráfico ali que variou bem, mas mesmo assim ele se manteve positivo com um lote fixo de 0,01. Aliás, 0,1 o lote utilizado em todas as entradas. Já no Audi USD, o resultado foi bem diferente. Ele teve um lucro de $133, com a taxa de acerto de quase 43% em 49 entradas. Um número de entradas parecido e um gráfico mais crescente, né? Então, é isso que é importante você simular em várias pares de moedas, para saber essa discrepância que vai existir em vários casos no mesmo período. Aqui no euro AUD, a diferença já foi muito maior, porque ele teve um prejuízo de $65 em 38 entradas, que foi um número menor de entradas, e a taxa de acerto foi apenas de 26%.
Então, se você estivesse testando apenas desse par de moeda, você iria achar que a estratégia não está funcionando bem. E você pode ver ali que perdas consecutivas, teve 5, né? No momento ali que o gráfico vai mais abaixo, foram 5 perdas consecutivas. E a outra coisa que tem que ficar de olho também, porque, por exemplo, ali o rebaixamento máximo foi de $80. Se você tiver uma conta que tivesse $100, por exemplo, já é um momento de atenção nesse caso. No Eurocad, ele voltou a ter lucro, $83 em 46 entradas de novo, com uma taxa de acerto de 38%. Ou seja, acima dos 35% da taxa de acerto com esse risco de 2 para 1, no geral está dando pelo menos lucro ou não ficando negativo. Mas mesmo assim, ele teve um rebaixamento máximo ali de $62, que foram 6 erros seguidos, né? Que também é uma coisa que tem que ter atenção. No EuroGBP, o prejuízo foi de $23 em 40 entradas, com uma taxa de acerto de 33%, 32%, né, por cento. Foram 7 erros consecutivos e ele chegou a ficar negativo $166, né? Então tem que ver também essa questão que muita gente não leva em consideração, mas com os erros consecutivos, ou na verdade vários erros, um acerto no meio ali, né, e vários erros depois, ele chegou a ficar $166 negativo. Dá para ver ali bem no início a curva para baixo do gráfico. Então é sempre bom também ter atenção nesse ponto, porque o robô ele vai seguindo a estratégia, não importa o que aconteça. No EuroJPY, ele já voltou a ter lucro de $35, com uma taxa de acerto daquela que nós havíamos falado de 36%, né? Foram 52 entradas, um pouco mais, e o rebaixamento máximo ali de $87, ou seja, também ficou próximo ali da casa dos $100 o rebaixamento máximo. No EURUSD, também teve lucro, foram $40 em 46 entradas, rebaixamento máximo voltando ali para perto de $83 e a taxa de acerto de quase 37%. E um gráfico bem movimentado ali, para cima e para baixo, não foi linear, nem de subida nem de descida. O GBP/USD teve prejuízo de quase $18, chegou o rebaixamento a passar dos $100, né, 111,90, foram 58 entradas, um gráfico bem bagunçado também, ele chegou a ter 8 erros consecutivos, então mais um fator que você tem que levar em consideração sobre essa estratégia. NZD/USD também teve lucro, quase $47 em 52 entradas e a taxa de acerto ali de 30%, que ficou abaixo daquilo que a gente estava imaginando, que é a hora que ele começa a dar lucro, né, que é a partir dos 35%. O rebaixamento máximo chegou a $127, então para quem tem uma conta pequena é um valor relevante que você tem que levar em consideração na hora de decidir usar essa estratégia. O SDCAD teve lucro, a taxa de acerto de 37% e 54 entradas. Um gráfico que no início foi de queda, mas a partir ali de fevereiro ele já começou a ter lucro e começou a ter muito mais acerto. O SDCHF teve um lucro pequeno, $11 em 34 entradas, e a taxa de acerto ali naquele limite que a gente imagina de 35%, né? E o rebaixamento também quase a $100. E o SDJPY repetiu aquele padrão de queda no início e de crescimento de acerto no final, né? Ele teve lucro também de $52, foram 47 negociações, uma taxa de acerto de 38%, mas o rebaixamento máximo chegou a $135, que é outro dado que precisa de atenção. Então agora nós vamos ver um resumo de todas essas operações em todos os pares de moedas para ver como é que ele se comportou nesses 2 meses, somando todas essas situações. Então, como resultado final, nós vemos aqui que o robô executou 562 entradas e no total ele conseguiu um lucro de $246, mesmo com os pares de moedas que ficaram negativos. Então, tem aí uma boa quantidade de dados que vocês podem analisar na hora de decidir, né, sobre essa estratégia, para quem tem interesse em testar ela. Fica aí, então,
o desempenho, né, que esse robô teve, que é o MACD, combinado com uma média de 80 períodos. Se você quiser que a gente teste aqui alguma outra estratégia, pode deixar aí nos comentários. Tem alguma estratégia que você está usando ou que tenha curiosidade de saber como é que ela estaria se comportando nesse período, pode mandar aí que eu faço o robô e a gente faz o teste, faz a simulação e posta aqui novamente. Se caso alguém queira que eu deixe esse robô aqui à disposição ou outros robôs que eu vou criando aqui, pode deixar nos comentários também, que aí eu vou pensar em colocar aqui um link para vocês baixarem para usar como simulação ou também para usar assim, quem quiser deixar operando automaticamente. Então, valeu, até a próxima.